Líder. Bom, encerrando aqui. Só um minutinho, senador Marco Rogério. Senador, eu vi. Eu também, meu líder. Primeiro veja o seguinte: eu sou filiado a um partido político e esse partido político não é o PT. Eu não tenho aqui procuração, nem acho que o PT seja o melhor exemplo de referência. Mas o seu partido é base desse governo. Espera aí, faço e farei sempre que o Brasil estiver numa polarização que de um lado, do outro lado esteja o Bolsonaro, que a meu juízo não está à altura, não tem estatura, não tem nível intelectual para ocupar uma função dessa. Então, estarei sempre. O meu desejo é que a gente tenha uma alternativa para o país que saia dessa coisa. Isso tem feito mal demais ao país. Esse é o meu objetivo. Portanto, não estou aqui defendendo. Assim, acho que o Lula é uma pessoa bem intencionada, acho que tem compromisso firme, porque foi pobre, tem compromisso firme com isso, mas o Lula aprendeu no movimento sindical uma coisa: se relacionar com o patrão e conseguir ali alguma coisinha para os trabalhadores. Ele trouxe a mesma lógica para o governo federal e fez um extraordinário, como Vossa Excelência bem disse, primeiro e segundo mandato. Eu dizia e repito, foi o melhor presidente da República até aquela época dos últimos 40 anos. Vou me lembrar de Juscelino pela história, porque eu não tive o privilégio de conviver, muito menos Getúlio Vargas, que acho também pela história que foi um grande presidente. O Lula adotou a fórmula de agradar a gregos e troianos. 1 bilhão, 1 trilhão para os bancos, 200 bilhões, 300 bilhões para os pobres. Naquela época, os pobres acharam muito bom os 200, 300 bilhões. E aquela época vinha de um declínio de um governo do PSDB que não tinha liderança de oposição. Ele estava sozinho e é por isso que ele, agradando a gregos e troianos, saiu com 80% de popularidade. País é outro, porque equivocadamente, isso é erro de grande parte da esquerda, aos quais eu me junto, a política é para onde é que está indo o orçamento, para onde é que está indo o dinheiro. E é isso que a gente tem que ver. Esquerda é defender que o dinheiro vá para a maioria, para os mais pobres. E direita é defender concentração de renda. Eu vejo hoje muita gente batendo no peito: eu sou de direita. Não sabe nem o que é que está dizendo. Talvez por isso, porque acho que ser direita é defender valores morais, valores éticos, mais conservadores, etc, etc. O Brasil precisa sair disso. O Brasil precisa discutir economia, ver para onde é que está indo o orçamento, o dinheiro do orçamento. E é criminoso o que se faz nesse Brasil. O presidente Lula, na de querer agradar gregos e troianos, não agrada certamente aos gregos. Os gregos, se tiver um fenício, eles votarão com fenício, e os troianos estão cada vez menos satisfeitos e achando que o que tiveram era obrigação. Portanto, está na hora da gente pensar em um destino diferente para o Brasil. Senador Efraim, diante do meu líder da bancada do PSB, que além de tudo é minha referência política, senador Euvisto, me permita, você sabe que é meu amigo pessoal, é meu ídolo, mas por favor, não confunda a base de governo com opinião própria. É o caso do Cid, é o meu caso. Não é porque a gente é da base que a gente concorda com tudo. Basta ver os nossos pronunciamentos na tribuna. O meu hoje, 2 horas da tarde, quem acompanhou, eu deixei claro que o meu casamento com o governo Lula está acabando. E expliquei por quê. Não apenas disse. Então, ao contrário do senador Euvisto, com todo respeito a ele, eu acompanho o pronunciamento do senador Cid Gomes integralmente. Eu não tenho nada a discordar dele. Nada. Faltava um pronunciamento desse. Porque quando Roberto Campos Neto estava no governo, eu subia nessa tribuna para falar dos erros dele e tudo sobre ele, eu quase que apanhava, não aqui, fora daqui, especialmente nas redes sociais. Eu não sei por que essa simpatia toda a esse cidadão. E eu vou resumir, porque ou eu falo bem ou eu falo mal. Por isso, graças a Deus, a minha vida tem muitos processos, né? Porque nessa vida, se você não tem processo, na minha opinião, você passa por ela de passagem. E talvez venha mais um. Eu não tenho nenhum apreço pelo presidente que foi do Banco Central, Roberto Campos Neto. Não tenho nenhum apreço, até porque eu conheço o preço dele. Então, para mim, o que ele fez hoje já era totalmente previsível. Totalmente previsível. Repito, tudo que Cid Gomes, como senador, subiu à tribuna, líder da bancada do PSB, disse, eu acompanho integralmente. Obrigado. Obrigado, senador Cajuru.
Eu estou querendo manter. Vossa Excelência Marco A palavra estava pela ordem. Flávio Bolsonaro. A palavra estava pela ordem com o senador Jaime, mas se ele ceder para o Flávio, podemos ter a posição do Flávio na vez. Ninguém quer fazer a parte, não. São questões de ordem. Pode encerrar a discussão, a gente vai para outras discussões. Senador Flávio, eu acho que o Senado precisa rever essa lógica de não fazer a parte para contestar. Eu tenho o maior prazer em receber uma contestação. O maior prazer, eu me animo mais. Não fica essa fala lida, por mais cuidado, por mais esmero que eu tenha procurado fazer isso aqui. Não há aqui uma agressão de ordem ética, moral, a quem quer que seja. Eu tenho esse cuidado, eu tive esse cuidado, eu vejo exemplos e procuro aprender com os exemplos. Não tenho um processo, Cajuru, não tenho. Quer dizer, não sei se isso eu sou menos ou sou mais, mas eu não tenho um processo, porque eu acho que a gente pode dizer coisas duras sem fazer agressões pessoais. E eu não fiz aqui nenhuma agressão pessoal. O que eu estou aqui querendo, ao final, propor é que a dúvida da institucionalidade, da seriedade, do papel fundamental do Banco Central, que é de ser um regulador da economia e não alguém a serviço dos bancos, porque vem dos bancos e volta para os bancos. Para a gente acabar com isso, eu estou propondo aqui ao final um projeto. Esse é o objetivo. Não quero aqui. E a data, para mim, é emblemática. 1º de julho, o senador, ou dizer, o neto do ex-senador Roberto Campos, começa a trabalhar numa instituição privada. Sim. Pode ser que o juiz que apitou o jogo do PSG hipotético com o Palmeiras tenha agido com absoluta correção. Tanta correção que o PSG resolveu contratá-lo. No mínimo ficará uma dúvida. E para acabar com essa dúvida é que eu estou propondo aqui esse projeto. Senador Nelsinho Trade, na ausência de um conservador, para pedir a parte para a gente alternar conforme pediu o presidente. Apenas para dizer a Vossa Excelência, na contradita desse entendimento e dar o testemunho, pelo menos ao que me consta, do procedimento do ex-presidente Roberto Campos Neto frente à instituição que ele tão bem dirigiu. Uma pessoa que quebrou uma barreira que existia entre nós congressistas e o Banco Central. Não teve uma vez, e eu era líder do PSD, que o senador Vandelan, que era presidente da Comissão dos Assuntos Econômicos, que o demandou, que ele não foi até os nossos gabinetes para poder explicar essa questão que até hoje perdura, e dizer a Vossa Excelência que todos os procedimentos que estão sendo feitos estão dentro da lei. Isso é muito importante que seja ressalvado, até porque se houver alguma dissintonia nesse entendimento, está dentro daquilo que prevê a legislação. Agora, o ambiente de trabalho dele é esse. Para onde que Vossa Excelência acharia que ele poderia ser demandado a trabalhar, não fosse num ambiente que ele tem uma expertise, que ele tem um know-how, que ele tem um conhecimento da margem de lá do Rio, agora da margem de cá. Técnico do Botafogo que ele não vai ser. Então, eu entendo a Vossa Excelência que a sua crítica é pertinente, concordo com isso que Vossa Excelência falou desse debate, isso faz com que essa casa possa sair da mesmice, sair do tédio, e digo que Roberto Campos Neto tem da parte do senador Nelsinho Trade toda a consideração e a certeza que os seus procedimentos sempre foram e serão éticos. Bom, de novo, senador Nelsinho, agradeço a atenção de Vossa Excelência em apartear. Acho que isso deve se incorporar mais à nossa rotina. Esses discursos aqui para a televisão, acho que não contribui muito para que o Senado possa ser um lugar que as pessoas acompanhem, vivam e conheçam lá e aprofundem lá os problemas. Não houve de minha parte nenhuma acusação a quem quer que seja. Vossa Excelência, só para guardar minha coerência, no dia em que foi aqui sabatinado o Galípolo, que é do governo, que eu componho base, que faço parte da base, eu disse para ele isso, não é razoável que uma pessoa venha das instituições financeiras e volte para as instituições financeiras. Que independência é essa? A minha tese é que o Banco Central não é independente coisa nenhuma. Ele é autônomo porque tem mandato, mas são completamente vinculados ao sistema financeiro. E proponho aqui algo que pode amenizar, atenuar, pelo menos prolongar, né, essa aflição que é o que eu sinto hoje. Senador Girão, ouço com muita atenção e prazer. Obrigado, senador Cid. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o objetivo do seu discurso foi cumprido. Gerou um debate que há muito tempo essa casa não se tinha
essa troca de ideias, esse confronto que é saudável para uma democracia. E de forma respeitosa. Não vi da sua parte, confesso, nenhum tipo de agressão pessoal, e é assim que tem que ser. Eu só faço uma ponderação à sua fala, né? E eu sou da sua terra, sou do Ceará, e eu vejo que um dos votos que eu dei, diferente